Olá pessoal, tudo bom? Aula Direito Civil 3, seguindo o nosso plano de ensino, classificação dos contratos no direito civil. Com relação à classificação dos contratos, hoje nós iremos falar sobre o efeito, a onerosidade e a formação. Depois teremos a continuidade desta aula num segundo vídeo. Com relação à classificação dos contratos, antes de darmos início à aula, precisamos lembrar o conceito de contrato, que já discutimos isso em aulas anteriores. Lembrando que o contrato é um negócio jurídico bilateral e pode também ser plurilateral, pois ele depende de mais de uma declaração de vontade, que sujeita as partes a observâncias de condutas idôneas e a satisfação dos interesses que regulam este acordo. Bom, visando criar, modificar, resguardar, transmitir ou extinguir relações jurídicas. As previsões legais dos contratos no Código Civil, os senhores irão encontrar no artigo 421 ao 480. Lembrando que contrato tem que seguir as previsões legais, independente das suas classificações. Se as previsões legais, se as leis não forem seguidas, estes contratos não têm validade, pois se destaca por má-fé. Perfeito? Feita a sucinta definição de contrato, vejamos a primeira classificação que iremos debater hoje. A primeira classificação é com relação a efeito. Com relação a efeito, queridos, nós temos três divisões: unilaterais, bilaterais e plurilaterais. Quando falamos que o contrato é classificado com relação a efeito numa característica unilateral, é quando o contrato cria obrigações unicamente para uma das partes. Consiste naquele tipo de contrato em que só uma das partes tem a obrigação enquanto a outra apenas concorda com os termos, como no caso, por exemplo, do contrato de doação, uma doação pura. Outros exemplos que nós podemos utilizar são os contratos mútuos, os contratos comodato, mandado de fiança. Mandato de fiança é uma outra possibilidade. A prestação a cargo de uma só parte, mesmo envolvendo duas partes e duas declarações de vontade. Você tem um lado apenas que tem a obrigação, embora a outra vai ter que dar o aceite ou não, a outra parte vai ter que concordar ou não, é apenas um lado que tem a obrigação, é apenas um lado que tem a ação. Já com relação aos contratos bilaterais, é o contrato no qual a prestação e a contraprestação estipulada entre as partes, como no contrato de compra e venda, geram obrigações para ambos os contratantes. Vou dar um exemplo de contratos desse porte: contratos de locação, contratos de transporte. As obrigações sempre serão recíprocas. A prestação de um representa de acordo com a vontade de ambas as partes. A contraprestação, a compensação pela outra. Bom, não é necessário que as prestações sejam equivalentes. Segundo os critérios e o objetivo, basta que cada uma das partes veja na prestação da outra uma compensação suficiente para a sua própria, para o seu próprio interesse. Esse tipo de contrato é o mais comum, é o mais utilizado. Outra característica com relação a efeitos, nós temos a plurilaterais, os contratos plurilaterais. Quando tem mais de duas partes, aí você vai ter um envolvimento de várias partes, como ocorre, por exemplo, num contrato de sociedade, em que cada sócio é uma parte. Trata-se da possibilidade da existência de vários polos no contrato, cada um com seus deveres e direitos distintos. Bom, sendo vontades próprias, vê-se, por exemplo, o que eu vou dar para vocês agora, é o contrato de consórcio. Num contrato de consórcio, você tem várias pessoas que participam deste contrato, que estão cientes da sua obrigação de pagar as suas mensalidades, que estão cientes da obrigação de pagar a taxa de administração, estão cientes dos seus direitos, que podem ser através de lance e pode ser através de sorteio ou na quitação das prestações, na quitação das obrigações. E são vários envolvidos. Então aí nós temos uma plurilateralidade. São vários envolvidos. Esse é um exemplo de classificação com relação a efeitos. Dito isso, vamos para a nossa terceira possibilidade, que nós vamos falar da classificação contra a onerosidade, contra o custo do contrato. Essa classificação, nós podemos ter contratos gratuitos, né? E nós podemos ter também contratos com benefícios e onerosos.
quando as vantagens patrimoniais que se podem produzir podem ser gratuitas ou onerosas. Primeiro exemplo, contratos gratuitos são aqueles em que apenas uma das partes afere o benefício ou a vantagem. Exemplo, doação pura, né? Esses contratos gratuitos com relação à forma sempre serão unilaterais. Sempre serão unilaterais. A doação pura, o comodato, o reconhecimento de filho, né? Só há um sacrifício, uma obrigação. Outorga-se vantagens de uma das partes sem exigir contraprestação da outra. Então são contratos unilaterais e geralmente, com relação à onerosidade, eles são gratuitos. Há exceções, mas eles são, na sua maioria, gratuitos. Nos contratos onerosos, os contratos que têm custos, ambas as partes obtêm proveito ao qual corresponde um sacrifício. Você tem custo, você tem obrigações dos envolvidos. Impõe ônus e, ao mesmo tempo, acarretam vantagens às ambas as partes. O sacrifício e benefícios são recíprocos. Ambos buscam um proveito, ao qual corresponde um sacrifício, né? Esses contratos geralmente são bilaterais e também podem ser contratos com características de plurilateralidade. Beleza. Então, ok. Então, dando continuidade, né? Antes de partirmos para a nossa próxima característica, nossa próxima classificação, eu quero lembrá-los vocês para pesquisarem o artigo 392 do Código Civil, que fala da onerosidade, da responsabilidade dos contratos e benefícios, né? O 447, nos contratos onerosos e alienantes, que responde pela evicção. O artigo 158 ao 59, contrato e benefício que poderá ser anulado pela ação pauliana. E não esqueçam também do artigo 114 do Código Civil, a interpretação do contrato e benefício que deve ser restritiva. Dito isso, partimos para o nosso quarto slide com relação a contratos cumulativos. O que são os contratos cumulativos, né? Prestações certas. Quando você tem prestações certas e determinadas nas obrigações, as partes podem antever as vantagens e os sacrifícios. Eles já sabem o que vai acontecer, que geralmente se equivalem, são iguais, decorrente da sua celebração, porque não envolve nenhum risco. Esses contratos geralmente são bilaterais e plurilaterais. Na ideia de comutatividade está presente a de equivalência das prestações. Perfeito? Aqui eu tenho para vocês, olha, o artigo 458 ao 461, que apenas se aplica aos contratos aleatórios, que nós vamos falar em seguida. O artigo 441, vícios redibitórios, se referem somente aos contratos cumulativos, e o artigo 157. Acompanhe esses artigos também para poder entender melhor os contratos comutativos, né? São aqueles que não só as prestações apresentam uma relativa equivalência, como também as partes podem avaliar. Ok? Dito isso, dando sequência, nós iremos para os contratos aleatórios por natureza. O que são contratos aleatórios por natureza? Pelo menos um dos contratantes não pode antever a vantagem que receberá em troca da prestação fornecida. Essa é a primeira característica dos contratos aleatórios por natureza. É que a perda ou o lucro depende de um fato futuro. Ele é imprevisível. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando os senhores vão a uma loteria e fazem um jogo, fazem uma aposta, os senhores estão celebrando um contrato com a Caixa Econômica. Vocês estão fazendo a obrigação de pagar, e a Caixa Econômica tem a obrigação, se os senhores forem sorteados, de pagar o prêmio a vocês. Só que este tipo de contrato ele é aleatório por natureza, porque você não tem a certeza que irá ganhar. Isso é uma previsão do futuro, é uma aposta. Então, futuramente pode ocorrer de você ser o contemplado, e eu espero que isso ocorra. E você, então, gerar a obrigação à Caixa Econômica em lhe pagar o prêmio. Mas isso não é uma garantia. Nós chamamos de contratos aleatórios por natureza, né? Que são, na sua maioria, jogos, né? Apostas. Outro exemplo, o seguro de vida. O contrato de seguro é comutativo. O contrato de seguro, ele além de ser comutativo, porque segurado e celebra para se acobertar contra qualquer risco, no entanto, para a seguradora, ele sempre será aleatório. Para você, ele é comutativo, mas
Para a seguradora ele será aleatório, pois o pagamento ou não da indenização depende de um fato eventual. Você continua tendo a obrigação, mas você só recebe se lá no futuro ocorrer um fato eventual, algum dano no que foi segurado para que você tenha direito à indenização. Ok? Passado isso, dando continuidade, iremos para os contratos acidentalmente aleatórios. Quando falamos de contratos acidentalmente aleatórios, são contratos tipicamente comutativos, que em razão de certa circunstância tornam-se aleatórios. Eles têm as características comutativas, né? Dependem lá da expectativa do futuro, mas eles se tornam aleatórios. Nós temos duas espécies de contratos acidentalmente aleatórios. A venda de coisa futura, né? Eu botei aqui, por exemplo, para vocês terem uma ideia, plantações de laranja. Se existe uma fábrica de suco de laranja, ela precisa da matéria-prima, que é a plantação de laranja. Então ela compra antecipadamente a safra, né? O cara ainda está plantando, colocando a semente, ela compra a safra, ela aposta. E se nesse decorrer da safra ocorrer algum imprevisto, e a safra for danificada, alguma praga, e a pessoa não conseguir entregar o que foi determinado na safra, né? Então ela tem que se respaldar. Ela faz um contrato acidentalmente aleatório, nessa espécie de venda de coisa futura. E tem a venda de coisas existentes, mas exposta ao risco, também pode ser caracterizado desta forma. Nos que tem por objetivo coisas futuras, o risco pode referir-se à própria existência da coisa e à sua quantidade, como eu acabei de explicar para vocês. Uma safra que iria dar determinada tonelada, de repente ela não consegue, devido a uma praga, né, um caso fortuito ou de força maior, e não entrega toda a quantidade. Né, do risco, respeitante a própria existência da coisa, tem-se a hipótese da venda de esperança, isto é, da probabilidade de as coisas ou os fatos existirem. Deem uma olhada no 458, tá, do Código Civil, né, do 459 também, o 460, 460 e 461, para vocês entenderem melhor e as questões relacionadas a contratos acidentalmente aleatórios. Dando continuidade, nós iremos para agora uma outra característica, que é quanto à formação. Quanto à formação do contrato, nós temos os contratos paritários e o de adesão e o contrato tipo. Bom, o que seria um contrato paritário? O contrato paritário é aquele contrato dos sonhos. São aqueles tipos tradicionais, né? Que as partes discutem livremente as condições. Antes de se elaborar o contrato, porque se encontram em situação de igualdade as partes, né, ante o princípio da autonomia da vontade, discute os termos no ato negocial, eliminando os pontos divergentes, se concordam ou não concordam, mediante transigência e multa. Paritários são os tipos tradicional, em que as partes discutem livremente as condições, porque se encontram em situação de igualdade. O contrato não é elaborado enquanto não chegar a um acordo entre as partes. Cláusulas são modificadas. Há uma fase de negociação preliminares, na qual a parte discute a cláusula e condição de negócio. Perfeito? Dentro disso, a diferença e o oposto dos contratos paritários são os contratos de adesão. Os contratos de adesão, eles são aqueles que não permitem essa liberdade, devido à preponderância da vontade de um dos contratantes. Você tem apenas uma parte, que ela elabora um contrato e as suas condições, e se você concordar, você vai aderir a este contrato, né? Contratos de adesão são aqueles que não permitem essa liberdade, devido à preponderância da vontade de um dos contratantes. O que elabora todas as cláusulas, esse contratante, ele afasta qualquer hipótese de discussão. Vou dar exemplo para vocês, contratos de seguro. A seguradora já tem um contrato lá, ela já diz a forma como ela vai pagar, ela já diz a forma como é efetuada a indenização, ela já diz o valor da indenização, ela já diz no contrato os índices que irão reajustar a indenização. Você vai analisar e, se você quiser, você vai se adequar a esta forma. Né? Contratos de transporte, os celebrados com as concessionárias de serviços públicos. Então, são contratos que já existem. Contratos, por exemplo, de uma construtora, de um financiamento de um imóvel. O contrato já está lá. A construtora já vai dizer quando é que ela vai entregar, qual é o prazo, qual é o valor da prestação, qual é o valor do imóvel. Ela vai dar todos os detalhes, as multas, ela mesma estabelece se ela não entregar no prazo. Então, esses contratos, a outra parte só vai ter que aderir. São chamados de contratos de adesão.
Perfeito? E nos contratos de adesão, uma coisa muito importante, né? Se nós nos depararmos com uma restrição mais extensa ao tradicional princípio da autonomia, se de repente um contrato é abusivo, esse contrato, embora a outra parte só tenha que aderir, ele precisa estar dentro da legalidade. Ele não pode ferir o Código de Defesa do Consumidor, porque senão ele se torna ilegal. O terceiro contrato e último, dentro dessa característica, é o contrato tipo, ou contrato de massa. Ele é apresentado por um dos contratantes em fórmula impressa, né? Hoje em dia não se fala mais datilografada, né? Em forma impressa, há outro que se limita a subscrevê-lo. Não lhe é essencial a desigualdade econômica e admite discussão sobre o conteúdo. As cláusulas não são impostas, apenas pré-redigidas. Ele já coloca as cláusulas lá, mas ele dá flexibilidade para que se discuta elas. Em geral, são deixados claros a serem preenchidos pelo concurso de vontade, né? Já diferente dos contratos de adesão, que são endereçados a um número indeterminado de pessoas, enquanto os contratos tipos destinam-se às pessoas ou grupos identificáveis. Ok? Muito bem, meus queridos, dito isso, espero ter esclarecido para vocês esses pontos com relação à classificação dos contratos. Daremos um segundo vídeo para concluir a nossa aula de classificação de contratos. Deixe aí, comente se você achar interessante, se inscreva no canal e deixe um like. Um abraço a todos e até a próxima. Lembrando que tem exercício no AVA para concluir a nossa aula. Um abraço.